Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com a secretária executiva ou vice-ministra do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a mestre Márcia Lopes. Bem-vinda ao Ideias da Aldeia, professora Márcia. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui no Acre e poder nesse momento falar com os 22 municípios desse belo estado. Secretária, é interessante, eu acho que a gente começar esse nosso bate-papo conceituando algumas coisas, né? Principalmente a assistência social. Recentemente nós tivemos uma entrevista no Ideias onde a gente conversou um pouco sobre assistência social. O que é que diferencia a assistência social do assistencialismo? Bem, durante muitos anos, esses dois conceitos, né, de fato foram muito confundidos. O que avançou é que, a partir da Constituição de 1988, no capítulo da Ordem Social, a assistência social foi incluída no tripé de seguridade como uma política social pública. E, posterior, em seguida à Constituição, a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a lei federal que normatiza e que organiza a assistência social como um sistema público, descentralizado e participativo. E desta norma legal, exatamente expressa a assistência social como um direito do cidadão. As pessoas, os cidadãos, sejam as famílias, as crianças e adolescentes, os jovens, idosos, pessoas com deficiência, enfim, independente do segmento, da faixa etária, as pessoas ou pelo ciclo da vida ou por alguma situação vivida na sociedade, elas demandam de serviços, assim como a saúde, a educação, a habitação, o vestuário, também as pessoas demandam de proteção social. E isso é a política de assistência social. Infelizmente, historicamente, pela própria omissão do Estado, foi delegado à sociedade civil, às entidades, aos voluntários, o cuidado com aquelas pessoas mais pobres, mais sofridas, excluídas dos serviços que são fundamentais e que são de direitos. Por isso, como não era política pública, não era tratada assim, o Estado não assumia como a sua responsabilidade, o que hoje está definido na Constituição e na lei federal, então era até conveniente para as pessoas realizarem estas atividades sem planejamento, de forma imediatista, pontual, quando as pessoas entendem... Parecia um favor do Estado. Exatamente. Então, assistencialismo é benemerência, é ajuda, é o sentido do favor. E aí isso tem sido usado das mais diversas formas, ainda hoje, infelizmente, como clientelismo, nos momentos eleitorais, onde há barganha mesmo, onde se explora a situação de pobreza, de sofrimento das pessoas em benefício pessoal. E assistência social é outra coisa. Assistência social é um sistema de proteção social a todas as pessoas da sociedade que, em determinado momento da vida, por várias razões, elas têm o direito de acessar um serviço público, como é um centro de convivência, como é um curso de profissionalização, como são abrigos, como as crianças que são exploradas e abusadas sexualmente precisam de proteção, de atendimento, e isso não é favor. Serviços básicos. Secretária, era essa pergunta que eu ia fazer. Na prática, como é que a ação de um ministério que cuida dessa parte da assistência social, e cada estado também tem os seus setores que dão atenção a essa questão da assistência social, como é que na prática isso se desenvolve? Esse foi um grande avanço a partir de 88, porque até então o governo brasileiro ou os governos estaduais, os governos municipais, as prefeituras, as entidades filantrópicas sempre fizeram aquilo que foi possível, da forma como sabiam, improvisando, mobilizando, fazendo campanhas, arrecadando recursos para poder atender as pessoas de baixa renda, principalmente. Quer dizer, quando a assistência passa a ser política pública, há uma cobrança da sociedade, das instituições, há também, no contexto das universidades, um novo processo de formação profissional para que esta área seja profissionalizada. E aí a própria lei diz que deve haver um sistema público unificado
no governo federal, estadual e nos municípios, nas prefeituras, tem que ter, e hoje nós temos, inclusive, os 22 municípios aqui do Acre também têm secretarias municipais de assistência social, no nível do Estado, Secretaria Estadual de Cidadania e Assistência Social, e no nível federal, a Secretaria Nacional de Assistência Social, vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Social. E também a instância de financiamento desta política, ela se dá através dos fundos públicos nacional, estadual e municipais. Nós temos também as instâncias de controle público, ou seja, hoje é preciso que haja um debate muito claro, as pessoas precisam saber qual é a realidade de cada município, como as pessoas vivem, qual é a renda familiar das pessoas, onde elas estão, o que é que está faltando a essas pessoas para que elas tenham dignidade, para que elas estejam incluídas nos serviços. E aí, a responsabilidade da coordenação de todo esse processo é do órgão gestor da assistência social, no caso, assim como a Secretaria de Saúde cuida da política de saúde, a Secretaria da Educação cuida da política de educação, a Secretaria Municipal de Assistência Social, nas 3 esferas de governo, cuida, coordena, administra, supervisiona, financia os serviços de assistência social. Secretária, e a gente falando isso num plano de governo, nas 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. Isso. Agora, a gente tem no Brasil os sistemas de comerciários e das indústrias também, o chamado Sistema S, desenvolve uma série de trabalhos de inclusão social. Qual é a relação que o Ministério estabelece com esses órgãos, como o SESC, o SESI, o SENAI? Bom, coincidentemente, né, a sua pergunta vem de encontro a um debate muito atual que nós estamos fazendo, até da modernização e de algumas alterações que o Sistema S cada vez mais vem fazendo, até porque é o nosso Ministério, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que conhece e aprova o orçamento, as contas do Sistema S. O que nós estamos cada vez mais pleiteando é esse trabalho integrado, porque o Sistema S, Senai, Senac, SESC, enfim, o SEBRAE, eles têm uma grande capilaridade, estão em praticamente todos os estados e também em todas as regiões do Brasil. Né, e tem uma grande capacidade de mobilização da sociedade, de motivação, de realização de atividades que possam ser e devem ser integradas ao sistema público de assistência social e às demais políticas. Secretária, o governo Lula é um governo que, enfim, tem nas suas bases assim, a junção de várias lutas sociais. Cuidar da parte de assistência social num governo que tem essas características aumenta a responsabilidade? Aumenta muito a nossa responsabilidade. Você está lidando direto com os movimentos sociais, de onde a senhora mesmo saiu de dentro da universidade. Exatamente. Como é que é essa relação? Olha, eu tenho tido muito orgulho de integrar a equipe do ministro Patrus Ananias, que também é um homem, né, reconhecidamente público e de uma integridade, com experiência de gestão, porque foi prefeito de Belo Horizonte. E há muito tempo nós construímos, né, essa proposta e esse sonho de sermos governo e de poder, a partir do governo federal, implementar as políticas sociais cada vez mais de uma forma profissional, implantando sistemas de avaliação, de monitoramento, de indicadores. E nós, efetivamente, estamos conseguindo fazer isso e a prova é de que nós triplicamos o orçamento. Não se faz política pública sem orçamento. Não é só de boa vontade ou de uma decisão política. É preciso, de fato, implementar o orçamento, executar o orçamento, contratar técnicos, profissionais habilitados nessa área. É preciso estar disposto a coordenar essas ações com outras áreas de políticas sociais e, de fato, a gente tem feito isso nesses 2 anos e meio de governo. Saímos de um orçamento em 2002 do governo federal de 6 bilhões, 2003, 8 bilhões, 2004, 14 bilhões e meio, e este ano estamos executando 17 bilhões. São 17 bilhões que chegam em todos os estados brasileiros, em todos os 5.562 municípios brasileiros, porque temos ações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em todos esses municípios.
Secretária, falando nessa quantia, nessa soma que o Ministério acabou agregando ao seu orçamento, uma das maneiras que esse dinheiro chega até a população é através dos programas compensatórios, programas de renda. Explica para a gente como é que funciona, quais são os critérios para se estabelecer. Há uma série de programas que o Ministério desenvolve e é responsável, não é isso? Exatamente. O Ministério hoje ele congrega, né, ele unifica três grandes áreas: a Política Nacional de Assistência Social, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é uma área também muito nova e que diz respeito à garantia de acesso das pessoas à boa alimentação, alimentação de qualidade, com regularidade, e também a política de transferência de renda, que é o grande programa de transferência de renda com condicionalidades, que é o programa Bolsa Família. Na verdade, agregou todos os outros que haviam no governo Fernando Henrique em um único Todas programa. As iniciativas anteriores de transferência de renda, Bolsa Escola, Cartão Alimentação, Auxílio Gás e Bolsa Alimentação, eles foram unificados, até porque em 2001 foi criado o Cadastro Único. Mas a cada novo programa era também implantado um novo cadastro. E isso, claro que criou certos transtornos, até porque o Cadastro Único ele deve ser um instrumento de gestão das políticas sociais, não só para este governo, né, mas para todos os governos, inclusive os estaduais e municipais. Quero que acarretava, inclusive, a duplicidade de cadastramentos. Porque não houve essa unificação. Então, a decisão do presidente Lula em unificar esse programa, ele não só unificou para racionalizar e para ter mais segurança, né, e para evitar para eliminar as duplicidades, os paralelismos, mas ele ampliou. Hoje, antes nós tínhamos o máximo de transferência em R$ 45. Hoje a média é de R$ 75, mas a grande maioria dos benefícios chegam a R$ 95, e com a complementação de vários estados, isso amplia, inclusive, para mais de 100, 150, chegando até salário mínimo em alguns municípios do país. É um programa de transferência de renda. Para nós, ele não se constitui num programa compensatório, como, enfim, na concepção de que é um programa subsidiário, de que é um programa que estabelece uma dependência. Para nós, transferir renda para as famílias é a condição do Estado cumprir o seu papel de provedor das necessidades. Apesar do presidente Lula ter criado já mais de 2 milhões de novos empregos formais, nós sabemos da história, né, infelizmente, de desemprego e de falta mesmo de acesso das pessoas à renda mínima, básica, para que as pessoas tenham os seus direitos fundamentais garantidos, principalmente a alimentação. Daí a instituição do Fome Zero e a decisão política do presidente em investir neste ano 6 bilhões e meio no programa Bolsa Família como um dos programas de transferência de renda, para que as famílias de fato tenham acesso à alimentação, e isso tem se constituído numa mudança drástica da economia local, né? Aqui no Acre, por exemplo, são 92 milhões e meio de recursos para o Estado anualmente só do nosso Ministério. São 3 milhões por mês, perto de 3 milhões para o Bolsa Família. São 29 mil famílias do Bolsa Família, né? E aí tem outros programas, como é o benefício de prestação continuada, que é um benefício definido pela Lei Orgânica da Assistência, que transfere o salário mínimo para 2 milhões e 300 mil idosos e pessoas com deficiência. Outros programas, como a erradicação do trabalho infantil, a gente jovem, que além de transferir a renda, isso também é importante esclarecer, tem todo um trabalho de formação, de informação, trabalho pedagógico, de inclusão, de envolvimento das famílias e de acompanhamento dessas famílias, seja no sistema público de saúde ou no sistema de educação. Secretária, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Tá certo. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Olá, estamos de volta conversando com a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a professora Márcia Lopes. Secretária, no bloco anterior nós falávamos um pouco sobre de que modo a assistência social se concretiza, né, através de uma série de programas que o governo desenvolve, da parceria também com órgãos privados e da sociedade civil também. Como é que se faz para elaborar uma política unificada para um país com tamanhas diferenças? Essa tem sido uma das experiências muito importantes para quem vem de um município e viveu, administrou um município de médio porte, como é o que eu moro, mas de fato que é Londrina, no Paraná. Um exemplo de administração pública. Isso, né? E que tem perto de 600 mil habitantes. Mas, é claro, com outras referências, né? E agora, viajando por esse Brasil, eu tive a oportunidade, o ano passado, de ir para praticamente todos os estados. Estava faltando o Acre e mais 2. Então, com o Acre, eu já estou cumprindo o meu compromisso de estar aqui, tendo uma visita e uma acolhida, né, muito agradável por parte da equipe do nosso governador, Jorge Viana, também do nosso prefeito, Angelim. Mas é isso mesmo. Das 22 cidades aqui. E agora das 22 cidades que estão aqui nos assistindo e também que estavam hoje durante o dia todo, né, na participação que eu tive neste evento de capacitação. E é isso que você falou. Acho que esse é um outro cuidado que o governo federal tem tido. Nós reclamávamos muito quando estávamos nos nossos municípios de que o governo federal muitas vezes não respeitava a particularidade, a realidade local dos municípios. E o Brasil tem uma diversidade imensa, essa dimensão continental que envolve as grandes metrópoles, que envolve as áreas de fronteiras, as comunidades indígenas, comunidades quilombolas, os grandes centros urbanos, as características específicas das zonas rurais, e isso faz com que nós, como agentes públicos, como gestores de políticas públicas, tenhamos a sensibilidade de conhecer a realidade, de ouvir e de respeitar as decisões do poder local. E é isso que o Sistema Único de Assistência Social também vai propiciar. Quer dizer, essa é a grande revolução, é a grande transformação. Nós tínhamos sempre o governo federal criando programas e financiando, de acordo com a decisão que ele tomava, os municípios, os estados. Hoje nós estamos... Ou seja, os programas eram empurrados de Brasília para a periferia do Brasil. Isso, quer dizer, quem quisesse recurso do governo federal tinha que se enquadrar nos programas ofertados. Quer dizer, hoje nós estamos mudando essa estratégia, primeiro implantando programas de transferência de renda de caráter universal. Quer dizer, o programa Bolsa Família hoje já atende 7 milhões de famílias, chega ao final do ano com 8 milhões e 700 mil, e inclusive aqui no Acre, este ano, já para as famílias que ganham até R$50, uma cobertura de 100% de todas as famílias nessa faixa de renda, e o ano que vem nós estaremos atendendo as 11 milhões e 200 mil famílias que estão nesta linha de pobreza. Quer dizer, além disso, além desses programas de transferência de renda, nós estamos debatendo, o ano passado e este ano, nós temos ido em todos os estados discutir com os estados e municípios como funciona a assistência social, qual é a rede de serviços de assistência social, que tipo de gestão, né, o município tem e o estado. O Sistema Único ele vai exatamente regular em todo o território nacional essa rede de serviços que nós chamamos socioassistenciais e com centralidade na família. Para nós, a família deve ser o primeiro lugar, o primeiro espaço de reflexão, de discussão, de conhecimento, né? E a partir da família, todas as relações com o seu bairro, com a sua comunidade. Secretária, as discussões que têm sido feitas nos municípios, elas estão acontecendo concomitantemente à aplicação dos programas de transferência de renda. E no bloco anterior nós falávamos sobre essa coisa até com relação ao conceito mesmo, de não se chamar de um programa compensatório, né, onde as pessoas criam uma relação de dependência daquela verba, uma pequena verba que ajuda bastante, mas enfim. Essas discussões, elas são a alternativa para que as pessoas, ao invés
de quererem apenas o peixe, aprendam a pescar também? Na verdade, a Constituição é muito clara quando ela coloca o dever do Estado, de todos os governos, na garantia e na manutenção de um sistema de proteção social, com justiça social, com desenvolvimento social e econômico. Inclusive, nós não diferenciamos isso, né? Nós queremos o crescimento econômico com inclusão social. E o que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome faz, através dos seus quase 20 programas e iniciativas, é exatamente, e agora, mais ainda, com a implantação do Sistema Único de Assistência Social, com o aprimoramento do programa Bolsa Família, com a implantação de um Sistema Nacional de Segurança Alimentar, é oportunizar que os municípios discutam, debatam a sua realidade, que de fato eles se reconheçam, né, na sua realidade, nessa vida local, cada um com uma história. Hoje eu pude conhecer aqui a diversidade de realidades que se tem no Acre, né, nos 22 municípios desse estado. Então, o nosso objetivo é exatamente esse, que toda a ação financiada pelo governo federal, todas as diretrizes, as prioridades que são debatidas nas conferências, esse ano é o ano das conferências, todos os municípios vão realizar conferências municipais de assistência social, o estado do Acre, como todos os estados brasileiros também, e o governo federal, nós estaremos realizando em dezembro a nossa 5ª Conferência Nacional de Assistência Social, que são espaços de debate, de formulação, de aprendizado, de trocas de experiências. Quer dizer, nós temos que mudar radicalmente a nossa forma de atuar daquilo que se fazia como uma atividade de menor importância, com assistencialismo, fazendo fila de pobres, achando que para as pessoas pobres qualquer coisa serve e que eles ainda têm que agradecer porque estão recebendo ajuda. Não se trata disso. Assistência social é uma política pública, é dever do Estado oferecer serviços a toda a população, assim como oferece na área de saúde, de educação, da habitação, da segurança, do meio ambiente, também na área da assistência social. Com esse sistema de proteção social que os municípios têm a oportunidade de debater. Nós pretendemos chegar num momento em que todo o recurso do governo federal seja transferido, como já está sendo, para os fundos municipais, mas que a partir do plano municipal de assistência social, o município possa, então, dizer: nós queremos recursos para ser utilizado em várias ações, porque essa é a realidade do nosso município. Então, é um momento bastante oportuno, estamos podendo fazer isso com os municípios, a essa orientação do presidente, do ministro Patrus Ananias, não só de ampliar os investimentos, como nós estamos fazendo este ano, ano passado, neste governo, mas de fato, ouvir os municípios, democratizar as relações, descentralizar, chamando, claro, a responsabilidade. Não existe política pública, como eu disse, né, sem a participação, sem o cofinanciamento. Há municípios, há prefeituras que, infelizmente, ainda não reconhecem a importância de um sistema como esse, né, que se associa ao Estado e ao governo federal e, às vezes, coloca pouco ou quase nenhum recurso na área da assistência social. E continua, às vezes, até distribuindo determinados serviços, mas sem organizar, sem planejar, sem definir claramente os objetivos. E o que é principal, né, atualmente, é que nós tenhamos um sistema de avaliação e monitoramento. Nós não podemos mais improvisar, nós não podemos mais realizar tarefas ou serviços de acordo com a nossa vontade, seja do prefeito, do governador, ou do presidente nosso, ou às vezes das lideranças e dos dirigentes das entidades assistenciais. Secretária, e o Ministério, toda a grande gama de entidades que estão construindo esse sistema único de assistência social, existe a previsão desse sistema de monitoramento? Existe sim. Inclusive nós criamos, que é também uma coisa inédita, no nosso Ministério, uma Secretaria Nacional de Avaliação e Gestão da Informação. Quando eu cheguei no Ministério, eu tive a surpresa de não conseguir ter ainda um sistema informatizado, a relação dos municípios, dos programas, dos recursos que eram repassados. Infelizmente, muitos dos nossos programas não tinham critérios de partilha. Nós não sabíamos
como, onde, por que o recurso, por exemplo, da erradicação do trabalho infantil chegava a esse ou aquele município. Hoje nós temos absoluta governabilidade sobre isso, os estados e os municípios estão participando desse processo de discussão. O ano passado nós ampliamos 130 mil novas crianças na erradicação do trabalho infantil, esse ano estamos ampliando, com a participação dos municípios, das comissões municipais, dos conselhos municipais, estaduais. O trabalho infantil, nós queremos erradicá-lo. Uma outra grande ação importante e que a imprensa tem um papel fundamental é a atenção, é o combate radical ao abuso e exploração sexual das crianças e adolescentes. É uma das maiores bandeiras do Ministério, tem sido esse. Exatamente. Dia 18 de maio, nós acabamos também de viajar pelo Brasil, discutindo com os estados e municípios essa realidade. São 28 mil crianças hoje atendidas pelo programa Sentinela em função de serem vítimas do abuso e exploração sexual. Esse ano estamos implantando em mais 150 municípios, mas esperamos que a implantação do Sistema Único de Assistência Social, a implantação do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, Casa das Famílias, onde nós contratamos assistentes sociais, psicólogos, educadores, e já temos 1.007 unidades no Brasil, possam, de fato, evitar, realizar um trabalho preventivo de organização, formação das famílias e da comunidade, para que a gente evite o trabalho infantil, o abuso e exploração sexual, o abandono das pessoas idosas, o abandono das pessoas com deficiência e, de fato, nós tenhamos uma rede de proteção integrada, articulada, que atenda à realidade das famílias, né, com base, claro, cada um nas suas necessidades, sejam as comunidades indígenas, sejam as comunidades urbanas ou da área rural. Secretária, e no Acre? Quais são os programas, dentre os vários programas que o Ministério desenvolve e oferece, quais são os programas que o Acre tem tido maior participação? Bem, além do programa Bolsa Família, como eu disse, esse recurso repassado, os 92 milhões e meio, dizem respeito a todos os programas. E praticamente o Acre recebe, participa de todos eles. Seja do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada, erradicação do trabalho infantil, abuso e exploração sexual, o agente jovem. Agora também uma novidade, porque o governo federal, através da Secretaria Nacional de Juventude, está implantando um programa pró-jovem para jovens de 18 a 24 anos. E aqui no estado nós temos uma Secretaria Estadual da Juventude, uma decisão super importante, e o Acre também, em Rio Branco, será este ano ainda implantado este programa. E várias outras atividades na área também da segurança alimentar e nutricional. Por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar está financiando aqui, e este ano, a partir do ano passado e já de 2003, mas particularmente 4 grandes cooperativas de castanha do Brasil, onde este ano são 3 milhões e 300 mil reais, que garantem, né, todo o trabalho dessas cooperativas e na produção de 3 mil toneladas de castanhas do Brasil. Essa é apenas uma iniciativa, né, mencionada, mas também... acaba merecendo destaque por conta do valor e do significado que tem a produção extrativista. Exatamente. E nós queremos cumprir esta agenda. Quer dizer, nós queremos ouvir, como eu já tive a oportunidade de ouvir, quais os problemas, inclusive, que programas do Ministério trazem, às vezes, que tipo de dificuldade e como nós podemos aprimorar estes programas e essas ações. E o Sistema Único vai exatamente oportunizar isso, que as ações dessa grande rede estejam organizadas, integradas em proteção básica, proteção especial, que a gente consiga identificar o que são serviços de prevenção, o que são serviços especializados que exigem, né, a presença de uma equipe especializada, de maior complexidade. Enfim, é um trabalho que não é fácil, por isso é um trabalho que tem que ser aprendido por todos nós, pelos gestores, pelos prefeitos, pelos técnicos, pelas entidades. Nós queremos o fortalecimento da sociedade civil, as empresas, as entidades, a Câmara
o legislativo municipal é fundamental, porque nós temos ainda, né, um resquício de uma postura conservadora em relação à assistência social, e a gente faz um apelo aqui, aproveitando essa oportunidade, para que as câmaras municipais, para que as prefeituras e todas as entidades, de fato, e a imprensa principalmente, se envolvam nesse debate, né, e que a gente possa construir a assistência social cada vez mais como política pública, descentralizada, democratizando, né, as nossas relações. A nossa orientação é essa, quer dizer, tudo o que for possível facilitar e investir nos municípios, nós estamos fazendo. E por isso a gente também espera que os municípios se reúnam, se envolvam, se organizem, fortaleçam os conselhos, o controle social e, acima de tudo, que as pessoas tenham muito senso ético, né, dos valores mais elevados de moral, de responsabilidade pública no uso do recurso público. Infelizmente, de vez em quando no Brasil nós temos grandes sustos em relação aos desvios, à corrupção. E nós temos uma responsabilidade muito com grande. Todos os cidadãos e cidadãs deste país, que é usar cada centavo público a serviço dos direitos e das necessidades que as pessoas têm. Então, nós estamos em Brasília, circunstancialmente, nesta grande equipe do ministro Patrus, trabalhando para isso. E contamos, certamente, também com o Acre, com a imprensa, com este programa que transmite, né, que tem essa possibilidade de levar à casa de todas as pessoas esse momento de reflexão. Secretária, muito obrigado pela sua participação aqui no Ideias da Aldeia para as 22 cidades do Acre. Eu que agradeço, foi um grande prazer e em breve eu retornarei. Muito obrigado também às 22 cidades que acompanharam esse bate-papo sobre assistência social. A gente se vê, até a próxima.